continuar a nossa análise a respeito dos dons espirituais, prosseguindo a palestra sobre o dom das línguas, ou o dom de línguas, ou uma outra expressão usada que é glossolalia, outro nome que o fenômeno é estudado sob esse título, glossolalia. Conforme analisamos em Atos 2, da vez passada, estamos esclarecidos de quais eram as características do verdadeiro e do autêntico dom de línguas. Mesmo os pentecostais, os carismáticos, concordam que o dom de línguas de Atos 2 era a capacidade, vista o milagre, a capacidade de falar um idioma sem ter aprendido. De modo que quando você argumenta com um carismático a respeito de Atos 2, ele é unânime, ou eles são unânimes em concordar. Não, exatamente, Atos 2, sem dúvida, o dom de línguas em Atos 2, o milagre consistiu em se falar uma língua, um dialeto humano, um idioma humano, sem tê-lo aprendido antes. Tão autêntico o milagre que as pessoas nativas daquele idioma, as pessoas que falavam aquelas línguas, que foram articuladas pelos apóstolos, pela igreja na igreja de Pentecostes, essas mesmas pessoas disseram: nós os ouvimos falar nas línguas em que nascemos. De modo que, senhores, o ponto de partida para compreendermos essa questão do dom de línguas necessariamente tem que ser Atos 2, porque é um lugar onde o dom se inicia na igreja, é um lugar onde o dom é descrito detalhadamente como aconteceu. O milagre é descrito em letras muito claras e nenhuma pessoa, mesmo que quisesse, poderia torcer. Até porque os idiomas, ou alguns dos idiomas falados ali naquele dia, estão alistados em Atos 2. São pelo menos 15 idiomas diferentes que Lucas teve o cuidado de alistar um a um, referindo-se ao fato de que os discípulos falaram essa coleção de idiomas, que até não é completa necessariamente, ele menciona as principais, e ficando clara a seguinte surpresa dos estrangeiros, judeus estrangeiros que estavam ali para a festa, de que aqueles homens eram galileus, aqueles homens eram indoutos. E como é que nós conseguimos? Como é que eles conseguem falar essas línguas em que nós nascemos? Quando o dom é repetido no livro de Atos, em conexão com Atos 10, no caso de Cornélio, e Atos 19, no caso de Éfeso, Lucas apenas menciona a ocorrência do falar em línguas, o fenômeno do falar em línguas nessas duas ocasiões, sem explicar detalhadamente o que aconteceu. Por quê? Porque ele já havia explicado lá em Atos 2 o fenômeno. Não precisava repeti-lo, não precisava repetir a descrição. Ele simplesmente menciona, partindo do princípio de que quem vem lendo o livro dos Atos já leu Atos 2, chegou no 10, já leu o 2, então ele já sabe a explicação, ele já conhece detalhadamente o que aconteceu, qual foi, na verdade, a natureza do milagre. Então ele simplesmente menciona, não se detendo e não perdendo tempo de, digamos, chover no molhado, repetir uma coisa que já está explicada detalhadamente antes. Agora, nos dias atuais, há um importante assunto que tem dividido os cristãos, e especialmente o cristianismo evangélico. Se alguém perguntasse qual é o assunto, qual é o tema hoje mais polêmico
Qual é o tema hoje que está mais em tensão dentro da família evangélica? Poderia haver muitas respostas, mas com certeza a resposta mais decisiva, a resposta mais comum que nós encontraríamos seria, e esse problema hoje, essa tensão que existe, é o movimento chamado carismático. Não há outro assunto que tenha cruzado de tal maneira as fronteiras denominacionais, que tenha alcançado os cultos cristãos e mesmo as religiões não cristãs. Porque esse fenômeno de hoje, das línguas, que estão hoje sendo objeto de discussão, a primeira coisa é que não tem paralelo com Atos 2. Se você compara o que está sendo praticado hoje por alguns grupos evangélicos a respeito de línguas, e você abre o livro de Atos, certamente não é a mesma coisa que está sendo praticado em algumas igrejas. A outra característica é que esse movimento não se restringe ao campo cristão. O fenômeno moderno de línguas está presente em outros grupos não cristãos. Então é algo que tem que ser visto com muito cuidado, algo que tem que ser analisado com muita isenção de ânimo, é algo que tem que ser buscado com uma pesquisa bíblica mais cuidadosa, porque nós vamos chegar à seguinte conclusão: o que está acontecendo hoje é autorizado por Bíblia ou não? Esse fenômeno, tão valorizado hoje em alguns campos, esse fenômeno tão buscado por alguns, a grande questão é esta: a Bíblia dá respaldo, isso está de acordo com o ensinamento do Novo Testamento, num contexto amplo, claro e lúcido do que tem a dizer. É válido para os nossos dias esse movimento, para a nossa época. Então nós podemos dizer o seguinte: enquanto essa questão não for resolvida, biblicamente resolvida, para um território, dentro do território bíblico, não vai haver possibilidade de unidade entre carismáticos e não carismáticos. Enquanto esse assunto não for pautado claramente, vencido esse momento de hesitação, esse momento de vácuo bíblico, não poderá haver unidade entre carismáticos e não carismáticos. Haverá um delineamento, haverá uma fronteira definida entre grupos e igrejas chamados carismáticos e não carismáticos. Os dois pontos de vista não podem conviver. Não dá para conviver. E outra coisa, os dois não podem estar certos. Mas isso aí, enquanto persistir a diferenciação do entendimento, persistirá as duas grandes correntes dentro do cristianismo. E a outra coisa a dizer é o seguinte: os dois não vão estar certos. Um vai estar certo, outro vai estar errado, porque são posições antagônicas, são maneiras completamente diversas de se concluir sobre o assunto. Então um vai excluir o outro, com certeza. Vamos então continuar hoje, fazendo algumas considerações sobre esta chamada pedra de toque do ensino carismático. Se você se aproxima de uma igreja chamada renovada, carismática, ou neopentecostal, a menina dos olhos do movimento é a questão das línguas, falar em línguas. Essa é a ambição, essa é a mais alta ansiedade, essa é a maior cobrança dos membros do movimento. Você já chegou lá ou não chegou aí? Você já chegou ou não chegou? Então as pessoas são divididas dentro daquela igreja em duas categorias: os que já chegaram e os que ainda não chegaram. E os que ainda não chegaram sofrem uma constante pressão do grupo.
eles se sentirão à margem, eles se sentirão crentes de segunda categoria, eles se sentirão como excluídos de uma elite espiritual se não estiverem compartilhando da mesma experiência. Então isso cria uma força não só externa, uma cobrança de fora para dentro, expectativa do mundo sobre a pessoa, mas acaba criando na própria pessoa uma auto-cobrança. Eu tenho que chegar lá, se já chegaram, se isso é de Deus, eu preciso dessa bênção. Então se cria essa tensão, uma tensão interpessoal entre os que chegaram e os que não chegaram, e uma tensão intrapessoal, uma luta da pessoa consigo mesma de alcançar uma bênção que é dito que é para ela e ela não chegou lá ainda. Fica aquela dúvida, por que eu não cheguei ainda? A primeira coisa a dizer aqui é o seguinte: quando você conversa com um pentecostal ou carismático, ou você lê um livro deles, que saem indústrias e indústrias de livros sobre isso, se você vai numa livraria evangélica hoje, eu acredito que de 10, 6 vão falar sobre isso. É uma produção extremamente grande, do campo editorial. Tenho feito algumas pesquisas na internet, vamos lá para os Estados Unidos, editoras, grupos e movimentos, é muito intensa realmente a bibliografia, a lista de escritos sobre o assunto. De modo que se você conversa com o carismático e você leva a questão para o campo do dom de línguas em Atos 2, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: não, você tem razão. O dom de línguas em Atos 2 foi realmente, o milagre foi esse. Pessoas simples, pessoas indoutas, iletradas, que de repente começam a falar outros idiomas. E as pessoas que estão ali ouvem o idioma de sua própria terra, de sua própria nacionalidade, e essas pessoas ficam perplexas, porque constatam que algo abnormal, algo supranormal está acontecendo ali. Pessoas simples e doutas estão falando idiomas sem terem aprendido. E há ali uma pessoa daquela língua, existe a língua estrangeira, existe ali uma pessoa que fala aquela língua de nascimento, e aquela pessoa atesta que aquela língua é verdadeira. Se, por exemplo, acontecesse esse fenômeno numa igreja hoje, e nós tivéssemos presentes aqui japoneses, e alemães, e italianos, e hindus, o que ia acontecer é que alguns irmãos e irmãs iam falar a mensagem de Deus nas línguas dessas pessoas, e o japonês, o alemão, o italiano, o hindu, que estivesse ali, dizia: isso está falando a minha língua. E esse irmão que nunca esteve no Japão, nunca entrou numa escola de japonês, de repente ia entrar, por Deus, o privilégio, digamos assim, de anunciar as boas novas nessa língua sem ter aprendido. Esse foi o milagre. E só que o japonês que está ali sentado para fazer, está falando a língua do meu país. Eu sou japonês, eu posso dizer. Você pode saber se uma pessoa está falando o brasileiro, né? A língua portuguesa do Brasil, não pode. Então, se chegar aqui um africano, lá de uma tribo da África, que fala lá as línguas deles, e de repente precisar pregar o evangelho aqui no Brasil, falar o português, você sabe o que está falando. Você fala essa língua. Só que eles vão dizer o seguinte: bem, pastor, mas o dom de línguas que nós nos referimos não é aquele de Atos 2. Aquele de Atos 2 tem razão, é isso mesmo. As pessoas falavam línguas sem ter aprendido antes. Esse foi o milagre, etc, etc. Tem razão, eles concordam. Só que o dom que nós estamos nos referindo não é o de Atos 2. E aí é que está o truque do negócio. Aí você já tem que acender uma luzinha de atenção. Porque onde fala e explica claramente que é o dom de línguas legítimo, está em Deus. Agora, se você parte para o envolvimento com o assunto, a discussão do assunto, e já elimina o texto básico, já deixa de fora, então já precisa um pouco de atenção para esse tipo de conclusão. Por que deixar de fora Atos 2? Não pode deixar de fora. Nós não podemos deixar nenhuma porção da Bíblia para fora.
Para uma boa interpretação bíblica, eu preciso de contexto. O contexto imediato, o contexto do livro inteiro, o contexto do Novo Testamento inteiro. Para eu chegar a uma conclusão sobre qualquer ponto doutrinário, eu preciso deixar que todo o Novo Testamento fale. Aí nós vamos comparar Escritura com Escritura, e nesse processo sadio de interpretação, dentro do contexto, não impondo ao texto a conclusão que nós já temos antes, aí sim nós vamos chegar a um resultado. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aos senhores é o seguinte: eles fazem uma diferenciação entre o dom de línguas verdadeiro, legítimo, autêntico e explicado por Lucas em Atos 2. Mas quando você vai conversar com eles sobre o assunto, imediatamente eles deixam de lado essa passagem e dizem: não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de outro fenômeno, é outro dom, que é o dom lá da igreja de Corinto. Aí eles saem do livro de Atos e levam vocês para Corinto, porque é lá, naquela carta, que Paulo vai tratar sobre esse tema de novo. E então é para lá que eles levam. Agora, tudo bem, então nós vamos fazer o seguinte: vamos acompanhá-los até Corinto. Bom, de Atos está resolvido? Está. Eram idiomas mesmo que falaram sem aprender, idiomas humanos, línguas humanas faladas pelas pessoas, línguas vivas faladas pelas pessoas, dezenas delas faladas pelas pessoas. Sim, nós concordamos também. Ah, mas o que você está falando agora é Corinto? Tá bom, então nós vamos para Corinto. Vamos concordar com eles e vamos para Corinto. Certo? Vamos para Corinto. Só que a primeira coisa que temos de fazer, para entender bem a carta aos Coríntios, é o contexto da igreja. Eu tenho que entender o que está acontecendo em Corinto. Qual é o problema? Eu não posso ter uma resposta se eu não conheço primeiro o problema. A igreja de Corinto tem início quando? Na segunda viagem missionária de Paulo. Paulo fez 3 viagens missionárias e uma quarta que ele foi até Roma. E nessa segunda viagem missionária, ele inicia a igreja de Corinto. Na terceira viagem, Paulo está em Éfeso e ele escreve aos Coríntios porque recebera algumas informações da família de Clóe ou Cloé que a igreja estava com problemas e desvios. Então, o contexto de Corinto é o seguinte: Paulo organiza a igreja na primeira viagem, ou melhor, na segunda viagem, certo? Segunda viagem ele organiza a igreja. Aí ele volta para Antioquia. Agora ele está fazendo a terceira viagem, ele está em Éfeso. E quando ele está em Éfeso, uma família, que é membro da igreja, lá de Corinto, chega a Éfeso, Cloé, e passa a Paulo informações sobre a igreja. Há problemas e há desvio na igreja. A igreja estava em chamas, divisões. Vamos ver daqui a pouco quais os problemas da igreja. Mas por que Paulo escreve a carta aos Coríntios? Para oferecer orientação para a igreja, corrigir erros. A carta de Paulo aos Coríntios é uma carta de alguém que está ensinando pessoas em dúvida. É a carta de um apóstolo para crianças espirituais, para uma igreja imatura, para uma igreja carnal. Ele mesmo disse que eles eram carnais, não eram espirituais. Então, quando eu vou analisar, quando eu vou querer repetir alguma coisa que estava acontecendo em Corinto, eu tenho que ter cuidado, porque a situação de Corinto é um antimodelo de igreja. Vou repetir a palavra: a igreja de Corinto é o antimodelo de igreja. O que significa isso? Que a igreja de Corinto é um modelo de como uma igreja cristã não deve ser. Então, senhores, se eu já tenho essa informação, eu já vou abordar a carta de Paulo aos Coríntios com um contexto. Eu já não vou mais ingenuamente, eu já não vou mais entender os conceitos de Paulo
de forma ingênua. E eu já vou entender os conselhos de Paulo. Paulo vai escrever para esse período do estágio. Está numa crise imensa, estão confusos, estão divididos. E o que Paulo vai fazer é pôr ordem na casa. Então vamos ver como é que Paulo vai aconselhar essa igreja, esse antimodelo. Vamos enumerar. Deixa eu só enumerar aqui os itens, aí dou um break aqui, eu vou falar. Vamos enumerar os problemas que caracterizam aquela igreja. Primeiro problema: contendas que resultaram em dividir-se a igreja em pelo menos 4 partidos diferentes: Paulo, Apolo, Pedro e Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 11 a 13. 1 Coríntios capítulo 1, versos 11 a 13. Então, o primeiro problema, enumerado ali: igreja em contenda, uma igreja dividida em pelo menos 4 partidos diferentes. Eu pergunto, isso é uma igreja espiritual? Isso é um modelo de igreja para qualquer época e geração? Isso é um exemplo a ser seguido? Segundo problema: carnalidade. Carnalidade. Paulo acusa aqueles irmãos de serem carnais. Sequer observe. 1 Coríntios 3, versículos 1 a 3. 1 Coríntios 3, 1 a 3. Eram carnais. Carnalidade é um bom modelo para uma igreja de qualquer situação. Terceiro problema: infantilidade. Infantilidade. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Agiam como meninos. Certo? Quarto problema: espírito de rebeldia e falta de compreensão a respeito do ministério do Evangelho, que levava os crentes a desprezarem o próprio apóstolo e até a julgá-lo. Capítulo 3, versículo 5, até o capítulo 4, versículo 21. Ora, uma igreja rebelde, uma igreja que não compreendia a natureza do ministério do Evangelho, e uma igreja que, em certo sentido, pelo menos no segmento dela, estava rebelde contra o próprio Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Quinto problema: fornicação. Fornicação de tal natureza que, declara Paulo a Tito, não conhecia nem mesmo entre os gentios. Senhores, a imoralidade que estava dentro da igreja, Paulo diz: olha, se eu pegar um pagão lá fora, comparado com vocês estão piores. Escrito lá. Escrito lá. 1 Coríntios 5, 1 a 5. Tem dúvida, vai lá e leia. 1 Coríntios 5, 1 a 5. A igreja tolerava entre eles um rapaz que adulterava com a própria madrasta. Um caso com a esposa do pai, com a madrasta. E a igreja sabia. E não fez nada para disciplinar esse membro. Sexto problema: os coríntios eram orgulhosos, embora impuros. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Sétimo problema: litígios entre os irmãos, os quais levavam uns aos outros aos tribunais dos ímpios, em vez de resolverem suas pendências dentro da própria igreja. Capítulo 6, versos 1 a 11. Paulo já diz para eles o seguinte: vocês não podem resolver o problema entre vocês. Vocês têm que levar a causa de vocês para juízes e ricos. E ainda diz mais: já é um erro vocês terem contento. É melhor levar o agravo, é melhor levar o prejuízo. Já é um erro vocês estarem contendendo, ainda vocês vão levar a causa para os tribunais incrédulos. Coríntios 6, de 1 a 11. Oitavo problema: contaminação com meretrizes, prática da prostituição. 1 Coríntios 6, de 15 a 18.
Querem mais? Vou dar mais um aqui. Nono problema: impurezas e infidelidade no casamento, resultando em separações. 1 Coríntios capítulo 7, de 1 a 16. Tudo isso dentro da igreja. Querem mais um problema? 10. Insubordinação das mulheres casadas, escandalizando em virtude de procederem como as mulheres do paganismo. Capítulo 11, de 1 a 11. Rompimento do papel da mulher. Talvez ali uma sementinha de feminismo selvagem, né? Feminismo fora dos padrões da palavra de Deus. Mulheres insubordinadas. Mas querem mais? As modas das mulheres nos cultos, semelhantes às das mulheres pagãs. Capítulo 11, de 13 a 16. As mulheres estavam se apresentando na igreja com as modas avançadas, escandalosas lá de fora. Verdadeiro desfile de última moda, trazendo constrangimento, escândalo ao bom nome do Evangelho. Querem mais? Participação da idolatria dos pagãos. Capítulo 10, versos 14 a 21. Participavam das idolatrias dos pagãos, dos vilalistas. 13. Indignidade e profanação na comemoração da ceia, que os coríntios haviam transformado num banquete em que havia discriminação, e alguns se empanturravam, e outros passavam fome, e outros enchiam a cara, se embriagavam. 1 Coríntios 11, 17 a 31. Mais um problema: ignorância. Guardem bem a palavra: ignorância. A igreja tinha falta de conhecimento e de compreensão sobre os dons do Espírito. Confusão sobre dons espirituais. Opa! Aí já há de chamar a atenção nesse aspecto também. Ah, bom, a igreja não estava compreendendo bem. A igreja estava ignorante sobre o quê? Sobre os dons do Espírito Santo. E por que ignoravam sobre isso? Não tinham nunca luz sobre isso. O resultado era um comportamento vaidoso nos cultos. Então, o culto se tornava uma verdadeira exibição de vaidade. Quem tinha um dom mais espetacular, se havia um dom mais chamativo, mais impressionante, era uma verdadeira competição nesta área, culminando com desordem, porque, claro, aquela competição, um quer aparecer mais, outro quer se impor mais, desordem. O culto era feito sem decência, outra coisa, era feito sem proveito para a igreja, a edificação da igreja, e era até um tropeço para a evangelização dos que estavam fora. Pastor, onde é que está esse material? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a capítulo 14, versículo 40. Esse da passagem. Outro problema: negação da ressurreição física dos crentes. 1 Coríntios 15, de 1 a 58. Então havia dúvida sobre o problema da ressurreição. Eles não sabiam. Eles não sabiam sobre a ressurreição. Paulo vai escrever 58 versículos para explicar para eles sobre a ressurreição dos mortos. 16. ênfase no falar línguas como um sinal distintivo de espiritualidade, com detrimento de atividades que pudessem resultar em edificação da igreja e evangelização dos de fora. Então, uma ênfase exagerada no falar em línguas. E eles achavam que isso era um sinal distintivo de espiritualidade. Era o dom mais importante. Bem parecido, realmente, com a ênfase hoje que se quer resgatada no carismatismo. De modo que, se há esse paralelo aí, nós vamos, na sequência, acompanhar o que Paulo vai dizer aos Coríntios sobre a questão dos línguas, entre outros. E o que ele disser lá aos Coríntios vai valer
para os carismáticos de hoje. Porque eles mesmos escolheram o campo de definição da doutrina. Eles não dizem que o dom, e eles ambicionam, e que alegam ter, se equiparam ao que a igreja de Corinto praticava. Então, se isso é assim, o que Paulo vai dizer à igreja de Corinto vai ser aplicado no momento de hoje. Pode falar. Segunda coisa, irmão, isso é correto. Essa questão de que na igreja tinha que se dizer sempre coisas diferentes. Paulo não permite ninguém dizer na igreja algo que ninguém compreende.
posso dizer amém. Isso não é admitido. Nós vamos ver isso com calma depois. Passo a passo, nós queremos construir um edifício sólido. E se nós vamos construir um edifício sólido, nós vamos saber, temos que ter bom material e vamos ter que dar tempo. Não é isso? Quer fazer uma boa coisa? Quer fazer uma cabaninha? Você monta na hora. Eu estava no ponto do ônibus ali do carro no outro dia, chegou uma pessoa com um carrinho, um fusquinha, um flagra. Aí a mulher sozinha, foi lá, pegou uns ferrinhos, depois pegou essa cordinha, foi lá. Enquanto o homem chegou, ela montou uma barraca. A mulher montou uma barraca inteirinha, sozinha. Estava prontinho. Agora é uma barraca. Então, se nós queremos uma doutrina do Pai, fácil, pega um versículo qualquer, prova qualquer coisa. Mas se nós queremos uma fundamentação sólida, construir uma fundamentação com dons espirituais, que são, que servem, que a Bíblia ensina a respeito, qual é a verdadeira fundamentação do negócio, claro, nós vamos ter que investir tempo, bons materiais. Então, ele tem razão ao levantar o fato de que Paulo concedeu, fez até uma concessão. Isso é uma estratégia de convencimento. O que Paulo desejava realmente, nós vamos ver depois isso com mais calma, era apagar as chamas de discórdia. Já havia vários tipos de discórdia, sendo esse questão das línguas um deles. Esse é. Se ele simplesmente chegasse proibindo, se ele simplesmente chegasse impondo, o que ia acontecer? Lenha na fogueira. Primeiro que ele já estava em discussão. Bate como carne, não come. O outro ia para ser encher a cara, o outro comia pulga já para dentro, uma badela total. Se Paulo chega, outros não reconheciam o apostolado de Paulo, você imaginou? Outro diz, não tem nada com Paulo, eu sou de Pedro. Ah, você é de Pedro? Pois eu não sou Pedro nem Paulo, eu sou Apolo. Outro, eu sou melhor que você, eu sou Cristo. Bom, todo mundo. Se Paulo chega lá proibindo, ele não resolve o problema. Então o que ele faz? Ele vai explicando. Ele parte até do argumento deles, faz a concessão, aconselha. Então, vamos lá que seja, mais ou menos isso. Vamos lá que seja esse negócio de rim. Só que tem que ser assim, gente. Tem que entender. Não é isso? Mas já começa a resolver. Ah, mas eu falo, eu não estou entendendo. Ah, você não fala, não está entendendo? Então você fica quietinho, ou senão eu entendo para você. Bom, é isso. Você quer melhor para ler do que isso? Ah, você fala e você também não entende. Então, fica o cara quietinho aí. Não quer nem a si próprio. Não fala nada. Não fala na igreja. Paulo não quer que fale na igreja se ninguém entende. Então, se dá para poder argumentar o que eu estou falando, mas não entendo. Eu gostaria de não entender, mas é tão estranho o negócio, é tão difícil, que nem eu estou entendendo. Aí Paulo fala, meu filho, é assim, então fica quietinho, só você que Deus ali. Tá, pronto, acabou, não tem dom de língua. Dom de língua é ser só no pensamento, e ninguém quer. O camarada quer mostrar. Na verdade, o que eles queriam era mostrar poder. Porque eu falo, marido, eu falo. É tão alto que nem eu sei. É um orgulho puro. Agora, veja só o que Paulo faz. Primeiro ele diz, gente, fala na igreja que alguém tem. Tem que falar. O vizinho tem que dizer amém. Tem que poder dizer amém na proporção. Mas ele até dá o argumento seguinte, não, mas eu também não entendendo. O negócio é tão alto que eu não entendo. Ah, tudo bem, não interessa para você. Ah, não tem interesse. Outra coisa interessante que Paulo faz é proibir as mulheres de falar em igreja. Eu não permito que as mulheres falem em igreja, que sejam na igreja. Você lê isso fora do contexto, você fica arrepiado. Mas peraí, será que Paulo era machista? Que discriminação é essa? A mulher não vai na igreja, tem que ficar quietinho. Se tiver dúvida, tem que esperar chegar em casa e perguntar para a Bíblia. Não pode ensinar na igreja. Bom, eu li isso a primeira vez, eu fiquei arrepiado. Peraí. Só que depois eu vou entender o seguinte, ele não diz isso para nenhuma igreja. E se você continuar lendo as outras 12 cartas, Paulo escreveu 13 cartas. Então, para eu entender o que Paulo pensa a respeito das mulheres, eu tenho que ler tudo que ele escreveu. Não adianta eu escrever um pedacinho, não é isso? Então, se você ler as outras 12, você vai ficar perplexo com outra coisa. A lista de nomes de mulheres
líderes que ele avista. É muita gente, tem quanto nome. Na sequência, nós vamos falar sobre isso. Porque exatamente em Corinto estava acontecendo. Então, ele dá essa ordem, e essa ordem tem que ser entendida. Na situação de Corinto, estava muito contribuído para o problema a postura das mulheres naquela igreja. Nas outras não. Nas outras as mulheres dirigiam direitinho, tinham seus papéis direitinho. Mas em Corinto era um caso muito especial, que estava contribuindo para o problema da igreja. Certamente, o problema das línguas, certo? Talvez até estivesse mais ligado à igreja feminina. Está comprovado que a questão mecânica verbal para as mulheres tem uma relação mais estreita do que o homem. As mulheres têm, na sua construção mental, psicológica, uma relação mais de fala, falar e ouvir. As mulheres gostam mais. Mas eles são muito falavam, mais do que mulheres, com certeza. Só que essas são exceções, a tendência do homem é menos, menor. Certo? Então, o que ocorre? Comprovadamente, o funcionamento psicológico feminino é mais suscetível a isso do que o homem. O homem tem que lutar mais para conseguir. Esse fenômeno grossolar, o homem tem que se esforçar muito mais, a mulher não. Então, percebam o seguinte, vou perguntar uma coisa para vocês agora, e vocês vão procurar responder. Se essa bênção que ninguém entende na igreja fosse o melhor dos dons e a demonstração patente de que uma pessoa chegou no primeiro andar, no 11º andar da espiritualidade, se isso é verdadeiro, as mulheres estão excluídas desta vez. Só os homens de 2 ou 3. Eu pergunto, quantas centenas de pessoas estariam excluídas da maior das bênçãos da igreja? Já pensaram? O Espírito Santo simplesmente está dizendo, olha, não vou usar mulheres para isso. As mulheres nunca vão atingir grandes espiritualidade. Não sei se é compreensão. Elas não vão ter esse acesso ao Espírito. Elas não vão ser cheias de Espírito Santo. E vocês acham que isso combina com o ensino geral das Escrituras, que diz, eu derramarei o Espírito sobre toda a carne, vossos servos e vossos filhos e vossas filhas terão missões. No reino de Deus não há homem e mulher, macho ou fêmea, judeu, gentio, escravo ou livre, mas todos são um em Cristo. Tá certo? Vamos lá. Certo. E o que fala por aí? Isso. Qual é o fenômeno? Nós vamos chegar. Isso. Está sendo gravado aí, então essa parte também entra e não está na Bíblia. Estamos adiantando esse pedido. Isso é uma coisa. Quando? Indivíduo lá chegou e falou um negócio lá que ninguém entendeu. Aí imediatamente eles pessoas retiraram por ele. Posteriormente a gente ficou sabendo que era um indivíduo desligado da igreja. Então isso foi Isso. Então, uma coisa é o seguinte: uma coisa é o dom de línguas, de atos, o autêntico e verdadeiro, que nós não sabemos escolher. Outra coisa é o que acontecia em Corinto, uma má compreensão, a ignorância sobre os dons, e o desvirtuamento e o abuso. Então, ignorância, desvirtuamento e abuso, redundando numa confusão tremenda. O que Paulo vai dar é instruções por ordem da casa. Então é o seguinte, o que na verdade ocorre ali, vou só adiantar aqui rapidamente, Paulo diz, gente, eu quero falar em 5 palavras do meu próprio entendimento, do que 10 mil numa língua menina. Ele não proibiu falar de línguas. Mas vocês acham que esse argumento está incentivando? Esse argumento é de incentivo? Esse argumento corrobora a legislação carismática moderna de que o dom de línguas é o supra-sumo da espiritualidade?
de aluno é recidivo. Isso para mim é uma orientação prática, de desmotivar, de desarmar um tipo de raciocínio falso. A conclusão que eu chego a isso é que aquelas línguas não eram o verdadeiro. Segundo, Paulo preferia sim o entendimento que ele tem, não é o Espírito Santo, porque se fosse, ele seria uma blasfêmia. Certo? Bom, eu estou falando. Se Paulo considerasse que isso é um dom legítimo do Espírito Santo, ele iria falar, gente, eu prefiro falar 5 comigo, meu irmão, do que 10 do Espírito Santo. É a pergunta que tem que se fazer. Então a pergunta dele é o seguinte: o que é que está acontecendo? Está acontecendo um fenômeno, certo? Certo? Pega esse fenômeno. Tem que pegar esse fenômeno de vez. O que a Bíblia diz sobre ele? Não é um fenômeno que vai garantir. O fenômeno da experiência não é medida de verdade, não é medida de doutrina. O fenômeno não é autoridade de doutrina, de experiência. A autoridade de doutrina é o que está escrito na Bíblia. E não é a experiência que tem que ser imposta da Bíblia. Pelo contrário, a experiência tem que ser sujeita à Bíblia. A Bíblia que vai julgar. Certo? Então, o negócio é o seguinte, para encurtar hoje a conversa, só vou dizer para você, o fenômeno existe, como experiência existe, está aí. E não é isso que nós negamos, que esse fenômeno existe. Não existe. Tanto existe que está dividindo igreja, está dividindo famílias. Família dividida. O fenômeno está dividindo família, está dividindo igreja. O fenômeno hoje está dividindo realmente a cristandade evangélica. Porque você está no todo, tem jeito de ficar meio real, não é? Certo? Então o fenômeno existe. Outra coisa, o fenômeno transcende o cristianismo. Ele está presente em outros lugares. Está presente em grupos heréticos. O fenômeno está presente e é registrado no paganismo antigo, se quiser dizer. Os oráculos de Delfos, no escrito antigo da Grécia antiga, já menciona transes grossolários de sacerdotisas e sacerdotes. Debaixo de transe religioso, as pessoas entravam no transe, faziam lá o ambiente, criavam um ambiente de incenso, um ambiente favorável, se abriam realmente para o oculto, misticismo, ocultismo, e nesse lance de envolvimento falavam coisas desconexas. Isso é mencionado na literatura grega, não tem nada a ver com o judaísmo e nada a ver com o cristianismo. Então o fenômeno existe dentro e fora da igreja cristã. Por isso ainda o maior cuidado de saber a sua origem. Algumas pessoas estão dizendo que a origem é do demônio. E eu vou dizer aos irmãos que não é essa a minha convicção. A minha convicção não é que esse dom de blá blá blá, 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 eu não posso dizer que é o demônio que faz. Não vou ser. Existem pessoas que estão afirmando isso aí, o inimigo entra, que eu acredito na doutrinado, ele se abre uma experiência mística, sem controle da Bíblia, e realmente o inimigo dá para ele a operação dele. Eu, particularmente, pelo que vejo nos escritos de Paulo, Paulo não vai nessa direção. Ele não fala muito nenhum sobre isso. Não é? A Bíblia não joga informações nessa direção. O que é então? Isso, na verdade, é um autocondicionamento. Nós vamos ver mais adiante. Inclusive testemunhos de ex-pessoas. Vamos ter gravado aqui depois. Pessoas que vieram de lá, saíram, que tiveram a experiência e dizem o que foi para eles a experiência. Alguns, o Gardner, por exemplo, chega a dizer que na vida dele funcionou como um envolvimento com drogas. Que no começo, um pouquinho dá um grande efeito. E depois, você precisa de mais emoção para menos efeito. Ele falou que, a certa altura, vira uma cilindra fora do motor. Que a pessoa, que no primeiro momento ela força, ela consegue a experiência e aquilo dá um efeito. Só que aquilo não tem mais um efeito. Vai passando o tempo, aquilo não vai ter mais. Você vai ter que
Sem dizer que em alguns casos a coisa tem ido, em alguns casos, para problemas patológicos. Mas assim, o perigo é tão grande, a pessoa se aplica uma experiência sem base, tão grave, que a pessoa começa a abdicar do seu autocontrole mental. Paulo sempre diz, a mente tem que participar. Eu vou orar com isso, vou orar com entendimento. Entendimento sempre diz, você tem que dar um controle do negócio. O espírito dos profetas, irmãos, está sujeito aos profetas. Olha lá, não vai nesse negócio de transe, não vai nesse negócio de êxtase. Tem que estar ciente, entendendo, desafiando, assimilando, percebendo, compreendendo. É isso que acontece. A palavra entendimento, conhecer, compreensão, ensino, estão na Bíblia há centenas. Porque Deus deu a mente do homem para controlar as coisas. Não sei se abriu o texto. Não é isso. Então o que acontece é o seguinte, tem acontecido que as pessoas são levadas por um emocionamento tão grande para conseguir que elas perdem o controle consciente e entram num negócio sem retorno. O irmão Paulo Rubens, na Sombrelinho lá para foi, aí o carro lá na Sombrelinho foi pronto-socorro. Aí chegou lá no pronto-socorro, está conversando, você não tem dito, etc. Aí ele se identifica como crente. Você é crente? Como é que você fez isso? Você está aí eu digo, muitos crentes que vêm certa vez aí, que vêm tomar sossegadão. Chegam tudo agitado, as pessoas entram numa neurose e não retornam. Aí as igrejas levam lá para o socorro para atendimento. Isso é do Espírito Santo? Terminaram com o socorro com uma injeção de calmante no cidadão? E é para essa região que está levando essa experiência. Outra coisa que acontece quando a pessoa entra nesse campo, a palavra de Deus. A primeira coisa que acontece, a pessoa perde o interesse por humanidade. Eu posso ter esse acesso, se isso assim. Para que eu gasto tempo estudando livro, lendo livro? Não precisa, eu vou buscar uma experiência mais direta. Não é verdade. Exatamente. Cai no contrário. A Bíblia fica para trás. E quem valoriza o estudo da Bíblia também é tomado por frio. Porque a gente chega aqui, abre a Bíblia, estuda o Evangelho de Deus, aplica direitinho, é só isso o seu cristianismo, isso é muito frio, né? Chama de frio. Agora, o calor é esse, cai na mão do tom escuro. Se não for, olha, como eu estou aqui cuidando de mim, é uma loucura que acontece aqui. Então, isso é um péssimo testemunho do Evangelho. Você não se acredita do Evangelho. Você está dando formular, não toma muito. O que eu dou de injeção aqui, sossegadão de Deus, entra em trânsito das igrejas e chega aqui de volta mais. Então, realmente, senhores, o fenômeno existe. Mas não vamos explicar. Primeiro, não é do Espírito Santo. Com certeza não é. Porque a minha fonte de saber isso não é o que eu penso, não é o que eu penso. A minha fonte de saber isso é a Bíblia, não tem outra fonte. Quem é que vai participar? Não é isso. Existe um fenômeno. Um diz é de Deus, um diz não é. E agora? Bom, existe um livro, não existe uma autoridade. Então eu vou lá no livro. Eu vou lá na Bíblia. E a Bíblia diz, não é. Quer dizer, a Bíblia não declara que é de Deus. Mas ela desestimula a parte prática exatamente por reconhecer que o homem é suscetível a entrar nesse tipo de trânsito, de perder o seu controle mental. E quando ele faz isso, ele entra num campo tremendamente perigoso, determinado. Ele pode entrar numa neurose, pode entrar numa incrível, sem dizer que, embora esse tipo de língua, em vez de ser do diabo, ela abre espaço para atuações mais ilícitas. Por quê? Se você não tem controle da palavra de Deus e da mente, o que acontece com o inimigo? É fácil. Você não tem palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é suave. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, se eu abdiquei a palavra de Deus, eu não tenho conhecimento, sou ignorante, e se eu abdico do meu controle consciente, eu vou causar. Se eu sou causar, eu vou abdicar. Causar. O mundo é racional, não é energia da
comungar com a divindade, diferente. Emergir na divindade é budismo, é Hare Krishna, que diz que a gota que volta para o céu se perde a divindade. No Evangelho, não perde a divindade. Moisés e Elias trabalhavam com Jesus Cristo, os dois, identificados. Não perderam. É isso? Então, olha, controle mental, a vida tua da mente, e me dá os parâmetros para ajudar. Então, o fenômeno existente de Deus, seguramente esse ponto de vista é praticado hoje. E lá em Corinto também é. Pelo que Paulo diz, o que é praticado hoje? Isso é um desejo do espiritual maior, se abre, recebe uma lavagem cerebral muito forte, uma pressão muito forte. Algumas pessoas têm uma tendência mais fácil de usar isso. E tem pessoas que não vai para jeito nenhum. Tem pessoas que têm uma tessitura de comportamento, de funcionamento mental, tão desvinculado das emoções, tem gente que não tem emoção, que realmente não vai entrar nunca. Você pode fazer o que quiser com ele. Pode dar até uma garrafa de vinho, não vai rolar aí. Porque ele não está no sistema mental dele. Não vai entrar nisso. E lá mesmo, Jesus, carismático. Porque esse cara não tem padrão de comportamento. Mais o sentido. Muito bem, gente. Hoje nós vimos então o contexto da história. E vimos que o Deus não é esse caminho. Se aquele dom que estava lá era legítimo, não fez da igreja um curso especial. Pelo contrário, é um dos motivos dela ser problemática. Semana que vem, vamos continuar analisando, vamos considerar e vamos fazer outra coisa. Nós vamos ver na história da igreja como é que a igreja, depois disso, as outras gerações, age conforme a condição das Bíblias. Quando houve o que aconteceu. Então eu tenho algumas pesquisas que nos mostram que os carismáticos dizem que eles hoje resgataram, dizem isso, se não foi resgatado hoje, a igreja não teve, que foi devolvido. Mas não é verdade. Esse tipo de experiência deles tem alguns antecedentes, não vou dar aqui nomes e datas, né? Os jansenianos, os irmãos, os montanistas, para mencionar três, que tinham esse tipo de dom, e as consequências desses homens, o que aconteceu. Nós temos aqui isso na história, para ver se recomenda. Depois nós vamos então chegar aqui hoje, ver como começou o movimento moderno em 1900, com uma mulher dos Estados Unidos. O movimento moderno que vimos nos Estados Unidos. Nós vamos conhecê-la. E depois nós vamos ver como o carismatismo, esse movimento hoje mais recente, começou em 1960, uma igreja episcopal, e é um catolicismo na sua vida, como bispo episcopal. Então, nesses últimos 38 anos, é que o movimento ficou restrito ao pentecostalismo, aquela mulher que começou nos Estados Unidos, mas com esse bispo episcopal, em 1960, a experiência passou para as denominações batistas, metodistas, presbiterianas. Esse fenômeno hoje está nas igrejas históricas. Começou em 60, não existia antes. Então nós vamos analisar todo esse movimento. Mas sempre Bíblia não poderia ser para esse coisas. Certo? Para nós nos filmarmos, procurarmos os dons que a Bíblia recomenda. Paulo vai dizer a palavra ofensiva, vai dizer um monte de coisa ali. Então nós vamos obedecer devidamente. É isso que nós queremos. Outra coisa que eu quero ficar claro, nós não queremos mal. No nosso caso, não é atacar as pessoas. Nós estamos lidando com um princípio. Deixa as pessoas lá. Não temos ódio. Não nos consideramos superiores. Não queremos julgar a sua sinceridade. Não é isso. Eu sou sincero. Muitas delas são servas de Deus de verdade. Mas quando se trata da questão da verdade, nós temos que abstrair a pessoa. A igreja de Deus tem que amar a verdade. Deus ama a verdade. Não é isso? Deus ama a verdade. Então o que nós queremos é verdade. Não é nada mais nada menos. Só isso. Temos ódio, sentimento de superioridade,
deixassem de orientar, falavam com Deus, simplesmente isso. Procurar o caminho que Deus orienta. E não ideias teóricas, que vem da mente, do coração. Ó Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que nos dás de examinar este assunto tão marcado e importante em nossos dias. Porque se isto é algo que vem do teu coração, todo crente deve buscar isso com toda a alma, deve ser algo missionário. E todo crente sincero quer ser. Mas se for algo que não vem de ti, nós também temos que estar admoestados, esclarecidos, cientes, para que nós não desejemos coisas, experiências não autorizadas, não ensinadas. Porque será pura perda, confusão e desgaste de espírito. Nós procurarmos aquilo que está além dos pensamentos. Por isso que desejamos o mesmo Espírito que escreveu a Bíblia, ele é o doador dos nossos espirituais, ele mesmo seja o nosso iluminador, o nosso orientador nessa seleção criteriosa que devemos buscar para agradar a Deus e a edificação da igreja. Ajuda que nós não abriguemos jamais em relação a outros irmãos que pensam diferentemente de nós, nenhum sentimento de soberba, nem de vaidade, nem de sermos melhores do que eles, ou de odiá-los ou desprezá-los. Não queremos esse espírito também que domine nossas almas. O que desejamos simplesmente é buscar a tua verdade, o que tu desejas para nós, independentemente das pessoas. E se pudermos ajudar alguém a andar na verdade, nós desejamos fazer isso. Pelo contrário, isso tem que nos dar muita humildade e muito cuidado. A Bíblia diz que nós que estamos em pé, devemos ter cuidado para não cair também, e isso vale também na questão das doutrinas, para que não sejamos juízes dos nossos irmãos e nem sejamos orgulhosos e vaidosos, pensando ser superiores a eles, porque temos um discernimento diferente. Pelo contrário, temos de humildade, senso de responsabilidade, se conhecemos algo, para poder compartilhar com quem precisa. Seja esse o espírito de serviço, de edificação, de favor à igreja, antes do que contenda, antes do que senso de vaidade. Nós te pedimos estas bênçãos, te agradecemos pelo acesso que temos a todas essas informações, especialmente as que vêm da tua palavra, para nos dar lucidez nesse tempo. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Continuamos com a